Fala galera, estamos começando o segundo semestre, muitos filmes de ação já foram lançados, mas qual o melhor filme de ação lançado até agora? Vamos montar o top 10 com base na lista do site Collider e eu vou pedir para vocês assim colocarem nos comentários qual a lista de vocês do melhor filme de ação lançado até esse momento. Em número 10, eles colocaram Bad Boys até o fim. A série Bad Boys ela é extensa, o primeiro filme saiu quase 30 anos atrás, que mais uma vez apresenta Will Smith e Martin Lawrence gritando, provocando, xingando e desafiando a morte. E isso continua num vai e volta por cerca de 120 minutos até que o filme meio que termina. Mas talvez isso seja o suficiente e aqueles que querem uma comédia de amigos combinada com alguma ação sólida vão ter isso com Bad Boys até o fim. Os filmes anteriores da série podem ter sido melhores, mas qualquer um que tenha assistido essa sequência de filmes especificamente, provavelmente vai encontrar o quarto filme entregando tudo aquilo que, evidentemente, se espera dele. Em nono lugar, eles colocaram Godzilla e Kong, O Novo Império. Nem todo filme de Godzilla é necessariamente definido como um filme de ação, mas a série tem alguns filmes bem explosivos e cheios de ação, com Godzilla e Kong, O Novo Império incluído. Os verdadeiros protagonistas não batem de frente tanto neste aqui, comparado, por exemplo, a Godzilla vs Kong de 2021, e acabam uma espécie de aliança para enfrentar um kaiju recém-surgido, o Rei Scar, que tem a capacidade de dominar o mundo. O enredo é simples e o filme realmente funciona quando se afasta de diálogos cafonas e personagens humanos esquecíveis, porque eles são particularmente sem importância, na verdade, ao longo do filme. Para aqueles que querem ação simples e bastante, Godzilla e Kong Novo Império se mostra satisfatório em explosões, mesmo que seja, no final das contas, um entretenimento mais superficial. Em oitavo, eles colocaram o Planeta dos Macacos, O Reinado. Para começar, tem que se lembrar que o filme não tem tanta ação, mas ainda pode provavelmente se qualificar como um filme de ação, aventura, ficção científica no geral. Ele se passa muitos anos depois do último filme do Planeta dos Macacos, A Guerra, lá de 2017, e segue um novo conjunto de personagens vivendo em um mundo permanentemente remodelado pelos eventos dos últimos 3 filmes. Planeta dos Macacos, O Reinado, provavelmente poderia ter se beneficiado de ter um pouco mais de ação ou um ritmo um pouco mais ágil, tá? Porque ele é longo, com quase 2 horas e meia de filme, mas é tecnicamente impressionante e no final, mais do que claro no que diz respeito a ser realmente um entretenimento de sucesso. Em sétimo, galera, eles colocaram Deadpool e Wolverine. Deadpool e Deadpool 2 não foram mal de jeito nenhum em termos de bilheteria, mas mesmo assim eles não geraram o mesmo nível, obviamente, de entusiasmo e excitação que agora Deadpool e Wolverine gerou, a ponto deste aqui parecer ser um concorrente ao título de filme de maior bilheteria do ano. Também é fácil resumir do que se trata. O personagem de Deadpool e o personagem de Wolverine finalmente se encontrando e partindo para uma aventura. É também um filme que apresenta formalmente ambos ao MCU, e embora não tenha sido um filme perfeito, Deadpool e Wolverine também funcionou como uma espécie de injeção de ânimo para o universo cinematográfico da Marvel. Ryan Reynolds e o Hugh Jackman têm uma baita química, tem aquele humor reverente e autoconsciente, e a maioria das sequências de ação elas são encharcadas de sangue e realmente satisfazem. É um prazer para o público do começo ao fim, cara, e não tem nada de errado nisso. Em sexto lugar, eles colocaram O Dublê, uma comédia de ação que pretendia prestar homenagem aos dublês e ao gênero em que eles mais frequentemente trabalham, que são os filmes de ação. Pode não ter encontrado muito público nos cinemas, mas de forma alguma mostrou também falta de qualidade. O enredo segue um dublê por uma série de eventos, ao mesmo tempo que equilibra seu trabalho, vida amorosa e futuro do filme que está trabalhando. A mistura de charme antigo com magia técnica geralmente funciona em dublê, tá? Mesmo que um filme sobre um dublê pareça difícil de vender para o público agora em 2024. É improvável que dê início uma franquia ou algo assim, mas como um filme independente, reconhecidamente baseado em uma série de TV dos anos 80, o dublê é divertido e consegue se destacar como um filme de ação e também de comédia. Em quinto, eles colocaram Twisters. Claro, Twisters, cara, é um filme de desastre, mas tem uma boa dose de espetáculo e emoção também. Também se destacando como filme de ação e aventura por causa dessas qualidades. É uma espécie de sequência do Twister de 96, mas gira em torno de diferentes personagens, entrando em situações comparáveis às vistas naquele filme original, graças ao fio condutor entre os filmes sendo foco entre os caçadores de tempestades. Twisters mantém um nível de excitação por toda parte por causa da natureza de ir em direção a um desastre natural, ou série de desastres naturais, em vez da noção mais padrão de filme de desastre de fugir dos desastres que estão acontecendo. Ele é bem escalado, com um bom ritmo e divertido, mostrando que mesmo filmes de desastre não sejam tão comuns na década de 2020,
como poderiam ter sido em outras décadas, e o interesse do gênero não secou completamente de forma alguma. Em 4, eles colocaram Guerra Civil, tá? Apropriadamente considerado o título Guerra Civil, ele é um filme de guerra, mas mais suspense, né? Imaginando os Estados Unidos sendo empurrados para a beira de outra guerra civil. Os espectadores têm um assento na primeira fila para o que está acontecendo, dado que Guerra Civil foca em um grupo de jornalistas cobrindo os eventos e embarcando em uma jornada perigosa para Washington, porque é aparentemente apenas uma questão de tempo antes que o presidente seja deposto. É provavelmente o filme mais próximo que um filme da A24 chegou de se realmente sentir um blockbuster, né? Com uma impressionante sensação de escala por toda parte. Ele realmente não fica grande o suficiente para parecer um filme de ação até o ato final, mas as cenas finais do filme provam ser pesadas em ação, com o terceiro ato parecendo uma montanha russa que também consegue ser bastante tensa. Em terceiro, eles colocaram Fúria Primitiva. Co-produzido pelo Jordan Peele, Fúria Primitiva também foi a estreia na direção do Dev Patel, que também estrela o filme, e é provavelmente mais conhecido, cara, pelas atuações em outros filmes como, obviamente, o Quem Quer Ser um Milionário. O seu personagem no filme, ele é um indivíduo que mal ganha vida, sendo espancado em um clube de luta clandestino, com um passado dramático e profundezas ocultas se tornando mais pronunciadas conforme o filme avança. Eventualmente, Fúria Primitiva se transforma em algo como um filme de vingança, com as sequências do clube de luta, dando lugar a sequências de ação mais elaboradas. É cru, estranho e bastante cativante, também significando grande potencial para o Dev Patel como diretor, caso ele continue no caminho de dirigir filmes de ação e também de suspense. Em segundo, eles colocam Duna Parte 2. O objetivo de Duna Parte 2 sempre seria mais focado em ação do que o já muito bom Duna, que preparou um ótimo mundo, cara, que recompensou tudo o que aconteceu de ação no segundo filme. O primeiro não faltou cenas de combate, de forma alguma, mas certamente tem mais a oferecer agora na parte 2, incluindo uma enorme sequência de batalha perto do clímax, cara, inúmeras cenas menores de guerra e combates antes disso. Paul Atreides está em busca de vingança nesse filme, e ele a consegue, e mais um pouco até, inspirando rebeliões e eventualmente liderando um exército. A duologia Duna é gratificante quando ambas as partes são vistas juntas, é claro, mas há diferenças definitivas entre as duas, garantindo em última análise que Duna, parte 2, satisfaz ainda mais quando se trata de espetáculo e ação explosiva. E no primeiro lugar, eles colocaram Furiosa, uma saga Mad Max. O filme teve seu trabalho complicado porque, independente, ele sempre seria comparado a Mad Max Estrada da Fúria, que saiu há quase uma década e agora parece estar lá em cima como um dos maiores filmes de ação de todos os tempos. Talvez Furiosa não possa se considerar em um território tão prestigioso, mas ainda emocionante, visualmente deslumbrante e comovente, proporcionando muito espetáculo e cenários que evocam o mundo da franquia. Tudo funciona como uma história de origem eficaz para a personagem da Furiosa, levando até quase o ponto exato em que a narrativa principal de Estrada da Fúria realmente começa. Aqueles que estão mais preocupados, cara, com sequências de ação, perseguição inventivas e efeitos especiais bem utilizados, também tem uma satisfação nesse filme aqui. Dos filmes de ação lançados de 2024, nesse momento, parece o filme de ação que tem mais emoção e especialmente considerando que, cara, ele acaba sendo até superior a Duna Parte 2, porque ele é um filme de ficção científica primeiro e um filme de ação depois. E aí, galera, concordam com a lista do Collider? Discordam? Coloquem embaixo nos comentários. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!